Olá, meu caro, tudo bem? Como está você? Eu sou Jefferson Luiz, serei o seu orientador, o seu professor do componente curricular Atendimento Pré-Hospitalar. Bem, nós nesse primeiro momento vamos estar juntos estudando uma abordagem um pouco mais ampla sobre atendimento pré-hospitalar. Ok? Então nós vamos estudar um componente curricular que inicia com contextualizar a importância do atendimento pré-hospitalar. Inicialmente essa importância ela é algo que vai trazer à sua memória porquê dessa importância. É que atualmente existe um grande número de acidentes e violências nas populações urbanas, nas regiões, nas zonas urbanas, na sua grande maioria, onde muitas pessoas são vítimas de acidentes e violências. Esses acidentes e violências fazem com que as pessoas sejam levadas ao hospital e lá elas permanecem um bom tempo, mais do que o que seria viável. Não pelo acidente em si, mas sim pela forma do socorro errada ou equivocada. Por quê? Porque as pessoas elas não têm o conhecimento adequado para fazer um atendimento pré-hospitalar de maneira correta. E aí acabam socorrendo naquele afã de levar ao hospital, de fazer um primeiro socorro adequado, do chamado pegue leve, priorizando muito mais a velocidade do que a estabilização da vítima. E quando eu falo em vítima, você já está aí pensando, vítima é o nome carinhoso que nós vamos dar ao acidentado, chamamos de vítima. Quem socorre, vamos chamar carinhosamente de socorrista, ou o especialista da área que vai fazer o atendimento pré-hospitalar. E se você ainda analisar, atendimento pré-hospitalar é muito similar com primeiros socorros. Primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar em si, eles se assemelham, mas em suma são a mesma coisa, ok? Para nós ficarmos um tanto quanto mais íntimos, eu vou chamar você de especialista, já que você vai se especializar em atendimento pré-hospitalar comigo. Mas é interessante perceber que os nossos ancestrais eles já se preocupavam com a situação de socorrer acidentados e vítimas de violências. Tudo bem? Histórico e fundamentação legal para o atendimento pré-hospitalar. Ambulância voadora. Criação 1795 na França. Barão Dominique Jean Larrey, médico militar. Objetivo: atendimento aos soldados feridos abandonados no campo de batalha. SAMU, criação 1968 na França. Possuía médico regulador e intervencionista, marco em atendimento pré-hospitalar. Em 1976, ocorre o acidente aeronáutico em Nebraska, Estados Unidos da América. O monomotor, pilotado pelo Dr. James Steiner, cirurgião ortopédico, cai numa plantação de milho. Então, especialista, percebemos que a preocupação do Dr. James Steiner já é uma preocupação de muito tempo. Veja que com ele aconteceu um acidente, que nesse acidente o avião em que ele estava caiu, um acidente aeronáutico, e esse médico ele estava observando em meio ao socorro das vítimas que os socorristas, as pessoas que estavam atendendo os vitimados, elas iam diretamente para quem mais gritava. E necessariamente quem mais precisava de socorro não era quem mais gritava. A gente vai entender um pouco mais à frente que a pessoa que grita e emite sons de origem gutural da garganta é uma pessoa que respira e tem pulso. E a pessoa que precisava de mais socorro estava em silêncio. Então esse doutor James Steiner, ele percebeu isso lá em Nebraska, no acidente que ele teve com ele, um acidente aeronáutico, e ele observava que o socorro era direcionado para quem mais fazia barulho. Vendo isso, esse doutor ele então começou a criar um tipo de protocolo de atendimento para atender as pessoas acidentadas, tanto em acidentes aeronáuticos quanto acidentes urbanos e rurais, que acontecia muito e as pessoas, por não terem um conhecimento de como socorrer, atendiam de qualquer forma. Histórico do atendimento pré-hospitalar no Brasil.
Década de 80, instituição militar. 1960, Sandu. Década de 90, OMS, redução de morbimortalidade. 1990, Coordenação Nacional de Emergência e Trauma. 2003, Portaria GM/MS, número 1864, que institui o SAMU no Brasil. E então, especialista, nós já percebemos agora como essa evolução está se dando. Perceba que na década de 60, essa preocupação começou já a acontecer com instituições militares. Percebemos aí então como está a situação do histórico de atendimento pré-hospitalar. Na década de 80, nós já vemos os militares preocupados com a situação de atendimento pré-hospitalar. No ano de 1960, já é instituído o chamado SANDU, Serviço de Atendimento Médico Domiciliar de Urgência. Percebemos também que em 1990, na década de 90, nós temos aí também uma ação da OMS preocupada com a morbimortalidade, que são os acidentes que acontecem com as pessoas, que causam lesões incapacitantes, de uma demora no prognóstico, no tratamento, para que as pessoas fiquem curadas, bem como a causa de muitos acidentes que provocam morte das vítimas. Por isso que em 2013, aqui no Brasil, foi então instalado verdadeiramente o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, ou Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que alguns chamam. Esse serviço chegou no Brasil em 2003 e alguns estados ainda foram se adaptando anos um pouco à frente. Atributos do socorrista. O socorrista deve ser dotado de conhecimentos técnicos específicos, conhecimentos práticos, condições psicológicas equilibradas, experiência de APH em situações de crise. E então, especialista, entendemos então, a partir daí, que atributos do socorrista são, de uma certa maneira, bem ecléticos. Primeiro, porque nós temos que ter conhecimentos técnicos, conhecimentos teóricos. Isso nós vamos lhe proporcionar aqui. Vamos ter também que ter um conhecimento prático, e aí nós também nos preocupamos com isso, e nós vamos executar simulações e situações de demonstrações para que você também comece a adquirir prática. É necessário também que o socorrista tenha um atributo essencial, que é essa situação do controle emocional, essa parte do equilíbrio psicológico, porque você vai lidar com vítimas, com sangue, com secreções, com pessoas diante de crises. Isso é uma situação que você vai precisar realmente se tratar se tiver alguma fobia. E por final, nós vamos ter que ter experiência, que só é adquirida com práticas e o exercício do atendimento pré-hospitalar. Legislação pertinente a ocorrências de atendimento pré-hospitalar. Constituição, capítulo 2, artigo 7, inciso 22. Redução de riscos de trabalho. NR7, PCMSO. Omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal. Perceba, especialista, que neste slide em especial, nós vamos abordar algumas legislações em que as pessoas confundem muito. Primeiro, acerca do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ele tem já uma abrangência nessa legislação para que todas as empresas elas tenham tanto materiais e equipamentos de atendimento pré-hospitalar, quanto pessoas treinadas para executar o atendimento. Se também observarmos o artigo 135, que fala da omissão de socorro, existe muita dúvida, porque as pessoas ainda digamos assim, elas ficam um pouco inseguras na hora de prestar o socorro.
Às vezes uma pessoa nervosa, por mais preparo que ela tenha, ela não consegue efetuar um bom atendimento de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar. Mas só o fato de você acionar um serviço de urgência, de emergência, como o SAMU, Corpo de Bombeiros, chamar alguém para socorrer, você já está deixando caracterizado uma assistência, uma prestação de socorro. Preservação do local do acidente. Alteração do local do acidente. Socorro às vítimas. Risco de morte. Vítimas, socorristas e outros envolvidos. Risco de novos eventos. Impossibilidade física de acesso às vítimas. De outras formas de socorro e salvamento. Baseado, então, em todos esses tópicos elencados, nós agora já entendemos que é necessário realizar a preservação do local do acidente, justamente para evitar que tome uma proporção maior do que aquela que nós esperamos. Direitos da vítima. Tipos de consentimento: implícito, explícito. No consentimento implícito, nós já temos que não é necessário que a vítima declare que precisa de socorro, apenas numa situação em que ela se encontra fragilizada ou incapaz de dizer o mal que está sendo afetado, ou mesmo sendo uma pessoa de menor ou uma pessoa mentalmente instável, já é previsto um consentimento implícito para o socorrista efetuar o socorro. E no consentimento explícito, existe uma declaração verbal de que a vítima precisa de atendimento, seja ela de um adulto, se for no caso de uma criança, ou mesmo uma declaração verbal de alguém ainda em condições mentais equilibradas. Especialista, nós estamos aqui encerrando a contextualização da importância do atendimento pré-hospitalar nesta primeira competência. Espero que você tenha absorvido e entendido bem, porque são informações que vão sendo acrescidas a cada competência e vão formar a muralha do conhecimento para mim e para você. Um forte abraço e até a próxima.